Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao canal Sapiência. Meu nome é Pierre Vieira, estamos começando aí mais um videozinho de taxas relacionadas, parte aí de exercícios. Hoje nós vamos fazer dois exercícios aí sobre esse assunto que deixa muita gente aí com a pulga atrás da orelha, mas hoje nós vamos ter aí um exercíciozinho bem legal. Você é um menininho aí que está jogando pedras no lago, vocês vão ver o que isso aí vai dar. Vamos lá. Seguinte, vou jogar o exercício aí, como sempre, vocês vão pausar o vídeo, aí vocês vão tentar resolver, aí vocês vão ver a resolução, aí vocês vão saber se acertaram ou não. Então vamos lá. Ó, joga-se uma pedra em um lago produzindo ondas circulares, cujos raios aumentam a uma razão constante de meio metro por segundo. A que taxa está aumentando a circunferência da onda quando o raio é de 4 metros? Ok. Então vamos lá, pessoal. Aqui nós temos o nosso lago. Lago bonito, lago legal. O seguinte, quando a gente joga aí uma pedra em cima dele, o que acontece? São produzidas ondas aqui, tá vendo? E esse raio dessa onda vai aumentando aí. O que o cara está querendo saber é o que vai acontecer com a área, na verdade, quando o raio aqui dessas ondas chegar a 4 metros. Muito simples, bem legal. Seguinte, nós vamos começar, então, como sempre, nós vamos começar pegando os dados da questão. O que a gente tem aí de dado? Seguinte, ó. Ele quer saber a que taxa está aumentando a circunferência quando o raio é 4 metros. Então a gente sabe que raio é igual a 4. Além disso, ele está falando que as ondas circulares são produzidas por raios que aumentam em uma constante de meio segundo. Ou seja, a derivada do raio em relação ao tempo, ou seja, a distância em relação ao tempo, ou seja, a velocidade, cresce em razão de meio metro por segundo. Que é o quê? Derivado de R em relação a T. Isso a gente já discutiu no vídeo passado. Se você não lembra, volta lá que você vai ver o primeiro vídeo meu sobre exercício de derivada. Então, o que mais que a gente vai ter que fazer para determinar aí a área de circunferência quando o raio é 4 metros? A gente sabe que a área é πr ao quadrado, correto? Beleza. A gente vai derivar, então, termo a termo, para descobrir aqui a derivada da área em relação ao tempo, que seria aí a taxa que está aumentando a circunferência. A taxa que está aumentando a área seria, então, a sua derivada em relação ao tempo. Beleza, derivando aqui A em relação a T, vai dar A em relação a T. Eu não coloquei 1 aqui por causa que 1 não faz diferença nenhuma na multiplicação. A gente vai igualar aqui A igual a π. Por que eu não coloco o π na derivada? Porque π é uma constante. Quando a gente tem uma constante, a gente pode multiplicar essa constante pela derivada, que não vai alterar o resultado. Que seria a mesma coisa a gente aplicar a regra do produto. Só que é muito mais rápido a gente manter a constante aqui multiplicando a derivada. Né? A gente derivou aqui, então, r ao quadrado deu 2r, e a gente vai encostar aqui o termo da derivada do raio em relação ao tempo. Beleza. Continuando os cálculos aí, ó, derivada da área em relação ao tempo é igual a π vezes 2, que é o 2 lá da derivada do raio, vezes o raio que a gente sabe que é 4, vezes a derivada do raio em relação ao tempo. Eu coloquei 1 sobre 2, que é a mesma coisa que meio, por causa que a gente vai poder cortar esse 2 com esse 2 aqui. A gente vai chegar então que a derivada da área em relação ao tempo é igual a 4π metros quadrados por segundo. Por que metro quadrado? Porque a gente já está tratando de área. Por favor, tome muito cuidado aí com essa questão aí das unidades de medida, viu? Porque senão você pode errar bobeira, beleza? Bora para a próxima questão. Olha lá, ó. Uma escada de 6 metros de comprimento está apoiada em uma parede vertical. Se a base da escada começa a deslizar horizontalmente, a razão de 0,6 metros por segundo, com que velocidade o topo da escada percorre a parede quando esta a 4 metros do solo? Vamos lá. A gente tem aqui então a nossa parede, que eu representei por essa linha vermelha, e o chão aqui, que eu representei por outra linha vermelha. A gente vai ter a nossa escada, representada pela linha preta, e a gente sabe que a nossa escada mede 6 metros. Eu estou chamando essa medida aí de x, porque a gente vai precisar para usar nos cálculos depois, em relação de catetos e derivada. A gente sabe que a escada está sendo puxada aqui embaixo por 0,6 metros por segundo, beleza? Por favor, atente-se aí à questão do sentido do vetor que está sendo puxado da escada. Como é que a gente sabe que ela está sendo puxada aqui para a direita e não para a esquerda? Por causa que aqui, ó,
ele fala com que velocidade o topo da escada percorre a parede quando está a 4 metros do solo. Ou seja, ele dá meio que uma noção intuitiva aí, ó, de que a escada está descendo, tá vendo? Percorre a parede e está a 4 metros do solo, ou seja, faltando 4 metros para chegar no solo. Ele dá meio que essa intuição aí. Então, a única forma disso acontecer é você puxando a escada para a direita. Porque se você puxa para a esquerda, a tendência é da ponta dela aumentar, não descer. Entendeu? E agora, o que mais que a gente tem que fazer? A gente sabe aqui que o y é igual a 4 metros, que é a distância que está faltando para a parede chegar ao solo. E a gente tem aqui a distância z, que seria a distância do chão até a ponta lá da nossa escada. Beleza? A gente sabe, ó, que a velocidade do topo da escada está vindo aqui em sentido sul. E isso daí é bom vocês se atentarem, porque a gente vai precisar disso. Isso daqui vai determinar o nosso sinal aí da nossa velocidade. Se vai ser negativo ou positivo. Esses dois vetores aqui eu vou te explicar mais pra frente como que isso aí vai alterar o resultado. Seguinte, ó, a gente vai transformar esse triângulozão aqui num outro triângulo menor, só para a gente fazer uma análise mais precisa. A gente sabe que o cateto aqui vale 4, esse cateto aqui vale z, que eu não sei ainda quanto que vale, e o cateto aqui vale 6. Aplicando Pitágoras, a gente vai ter aí z igual a 2 raiz de 5. Você pode fazer essa conta aqui, eu não vou fazer para não alongar o vídeo. O que a gente tem de dados aí na questão? A gente sabe que a derivada do deslocamento aqui do chão, entre aspas, em relação ao tempo, seria 0,6 metros por segundo. É o que ele está falando ali no enunciado. Já fiz a representação aqui. E a gente sabe que a velocidade que ele está pedindo do topo da escada, que percorre a parede, seria dado pelo quê? O deslocamento, entre aspas, da parede. Eu estou colocando entre aspas, da parede, porque a parede não está deslocando, o que está deslocando mesmo é a ponta aqui da escada. Que eu estou chamando de y em relação ao t. Seria o que, então? A derivada de y em relação a t. Agora, o que a gente tem que fazer? A gente vai aplicar Pitágoras de novo para a gente aplicar a derivada e com isso a gente vai conseguir achar aqui a nossa velocidade de deslocamento vertical aqui do topo da escada, beleza? Então vamos lá, ó. Nós vamos derivar essa expressão aqui. Com isso a gente vai conseguir determinar o nosso deslocamento vertical na parede. Vamos lá. Derivando aqui y ao quadrado 2y, a gente encontra a fração, que é o quê? Quem a gente derivou sobre o termo fixo. O termo fixo, no caso, é o tempo. A maioria das vezes, esse tipo de questão de taxas relacionadas, a maioria das vezes o termo fixo vai ser o tempo. Derivando y em relação a t, mais o que? Derivada de z ao quadrado, que dá 2z, vezes derivada de z em relação a t, igual derivada de x ao quadrado, que é 2x, vezes derivada de x em relação a t. Aqui, galera, é o seguinte. A gente vai substituir, então, os termos que a gente sabe, as equivalências que a gente sabe na equação. A gente sabe que o y, por exemplo, vale 4, porque são 4 metros. A derivada de y em relação a t, a gente não sabe ainda, porque a gente está querendo achar. Mais 2 vezes z, que é o que a gente achou aqui fazendo Pitágoras nesse triângulo, que é o que? 2 raiz de 5, vezes o nosso deslocamento horizontal aqui do chão, entre aspas, que no caso seria a ponta final lá da escada, que é o que? 0,6. E por que é igual a zero? Porque o nosso tamanho da escada é fixo, ele não muda. Ou seja, quando a gente vai derivar isso daqui, ó, não tem como o tamanho da escada mudar, que seria a hipotenusa do triângulo. Isso aqui não muda, isso aqui é fixo. E a gente sabe que a derivada de uma constante, no caso, é zero. Então a gente tem aqui um zero aqui e multiplicaria o quê? 0 vezes 2x daria 0. Quer ver? Ó? Ia acontecer isso aqui. Para quem não entendeu, a gente ia ter aqui 0, porque a derivada de uma constante é 0, e aí multiplicar 0 vezes 2x e acabar dando 0. Compreenderam? Então, agora aqui é só matemática básica. Agora tá simples, ficou easy. Vamos lá, ó. 2 vezes 4, 8, vezes a derivada de y em relação a t, mais 2 vezes 0,6, 1,2. 1,2 vezes 2, 2,4 vezes raiz de 5. A gente tem, então, derivada de y em relação a t menos 0,3 vezes raiz de 5. Opa! Por que deu isso aqui? Ó? Eu joguei o 2,4 lá para o outro lado e fica negativo. Passo o dividindo, fica menos 0,3 vezes raiz de 5. Mas, Pierre, deu um resultado negativo, cara. E agora? Então, será que eu errei? Não, 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 não. Você lembra que lá atrás eu tinha falado com você que a orientação desses vetores aqui, ó, que a gente achou, um apontando para o sul e o outro apontando para o leste, iria influenciar no nosso resultado final? Pois é aqui que ele vai influenciar agora. Seguinte,
Pensa no plano cartesiano, meu querido. Pensa no plano cartesiano, meu querido. Seguinte, no plano cartesiano, o que a gente tem lá no y, né, nessa parte do y aqui, ó, que eu estou apontando com o laser. Os recursos aqui são escassos, então eu vou apontar com um laserzinho aqui, vocês fazem esforço aí de entender. Quando a gente está subindo norte, lá no plano cartesiano, a gente não tem o quê? Valores positivos. Para o sul, o quê? Valores negativos. Leste, no x, no caso, seria o quê? Positivo para a direita, negativo para a esquerda. Aqui vai ser o mesmo raciocínio. Se a gente tem o quê? Vetores, um apontando para a direita e outro apontando para baixo, a gente vai multiplicar, tipo, positivo com negativo, vai dar o quê? Um valor negativo. Agora, se a gente tivesse um vetor aqui apontando para a esquerda, outro vetor apontando para o sul, a gente ia fazer negativo com negativo e ia dar positivo. Um vetor apontando para cima, outro vetor apontando aqui para a direita. Positivo com positivo, ia dar positivo. O que a gente tem no caso aqui? Um vetor apontando para o sul, outro vetor apontando para o leste. Vamos lá, leste positivo vezes sul negativo, a gente vai ter o que? Então, um valor negativo. Esse valor negativo será multiplicado aqui no final. Entenderam? Então, a gente vai ter o que? A nossa resposta aqui que a gente achou, de menos 0,3 vezes raiz de 5, e a gente vai multiplicar isso aqui por menos 1, devido à questão aqui dos vetores, entenderam? Multiplicando isso daí, agora vai ter um resultado positivo, bonito, lindo, maravilhoso. 0,3 vezes raiz de 5 metros por segundo. Não esqueça da unidade de medida, se tratando de velocidade, ok? Por hoje é isso, pessoal. Valeu! Vai continuar aí, a gente vai ter mais exercícios nos próximos vídeos sobre o mesmo assunto. Curte lá a paginazinha do Facebook e deixa um like aí, por favor. Muito obrigado. Até mais. Bons estudos aí.